Agora são 8h06, estamos ao vivo. Vou pedir a minha equipe para passar o textinho aí para mim. Estamos acompanhando aqui essa programação, alimentando o seu dia com muito mais informação aqui em nosso Sergipe no Ar. E eu agradeço a sua audiência aqui na capital e também no interior. E olha, abril também é o mês do livro. E durante todo o período, educadores comemoram a data, estimulando principalmente as crianças o gosto pela leitura. E não podia ser diferente, né? O repórter Evenilson Santana foi acompanhar uma tarde de contação de histórias da escritora Thelma Costa, uma professora dedicada que tem criado vários mecanismos para atrair a garotada para o mundo das letras nessa era digital que nós vivemos. Uma história daqui, outra dali, e logo o público se envolve, especialmente o infantil. Um jeito bem particular de trazer o mundo lúdico para eles. No meio da história, tem canto, dança e muita criatividade. É através da contação de histórias que os espectadores, sobretudo as crianças, são levados ao mundo da fantasia. Mas por trás de muitas dessas mensagens, tem também lições de vida. E o melhor, as histórias são um estímulo à leitura. Até porque, como dizem os próprios contadores, a história mora no livro. Além de estimular a criança na leitura, ela também tem um efeito terapêutico e psicológico, de formação para a vida. Porque quando a criança vê aquela problemática num conto de fadas e no final aquele problema é resolvido, ela vai se preparar para na fase adulta ela saber que quando existir um problema, aquele problema terá uma solução. Com o avanço das tecnologias, as ferramentas disponíveis na internet têm prendido e muito a atenção das pessoas. E, novamente, as crianças estão no centro da questão. Com isso, incentivar o gosto pela leitura, especificamente do livro impresso, se tornou um desafio a mais para os educadores. É um trabalho de formiguinha, eu sempre vou lentamente, tenho a ajuda dos professores, tenho a ajuda dos bibliotecários, aqui de Crowdstock, da biblioteca, tenho a ajuda de todo mundo, porque não é fácil você concorrer com a editora, com a internet e com a televisão. Realmente tem que ter o apoio de todo mundo. A pedagoga Thelma Costa sabe bem da importância de manter esse estímulo. E na contramão do ambiente web, já está no 16º livro infantil da carreira. O último, intitulado Felicidade e Esperança. Eu vi na televisão se falando muito sobre felicidade, sobre esperança, da gente ter esperança pelo futuro, da gente esperar por alguma coisa no governo e tudo. E falando sobre felicidade. Como ter felicidade no meio de tantas guerras? No meio dessa guerra aí da Síria, tantas crianças mortas. E em meio aos desafios da educação, não é tão difícil perceber que os resultados valem a pena. Você gosta muito de ler? Gosto. O que você gosta de ler mais? História de ação e de folclore. Para eu saber mais sobre o folclore do Brasil e ter mais sabedoria sobre essas coisas. Se lê mais, tem mais conhecimento. Tem mais conhecimento. Mais conhecimento, mais sabedoria, muito bem. E falando em leitura, começa hoje, às 6 horas da noite, uma exposição, na verdade, uma feira cultural desculpa, gente, realizada pela Academia Gloriense de Letras, Lucas Lamonier, organizador da primeira feira literária do município de Nossa Senhora da Glória. Escritores de outros estados, inclusive escritores da África, estão na programação da feira. A repórter Sara Medeiros tem os detalhes. Bom dia, Sara. A gente está falando aqui sobre leitura. A gente percebeu aqui uma ação realizada em Aracaju, mas também tem ação realizada no interior para estimular a leitura para as crianças de Glória, né? Bem-vinda. Bom dia, Tamires. É isso mesmo, né? Então, incentivar a leitura, né? Incentivar as crianças, principalmente, para que sejam adultos leitores. E como você disse, Tamires, essa será a primeira feira literária lá do município de Nossa Senhora da Glória, mas que vai abranger aí todo o sertão. E quem está aqui comigo é o presidente da Academia Gloriense de Letras, o Lucas Lamonier, e também organizador dessa feira, que promete durante 3 dias, a partir de hoje até sexta, movimentar esse cenário literário lá no sertão. Bom dia, Lucas. Vamos falar um pouco desse evento e convidar as pessoas, né?
Sim, bom dia. Como você disse, realmente é um evento que promete mobilizar todo o Alto Sertão sergipano, né? Então, mais um evento organizado pela Academia Gloriense de Letras, mas agora com uma magnitude que atinge não só o município de Glória, mas também toda a região, inclusive o estado de Alagoas, que já tem participação confirmada na nossa Festa Literária de Glória. Será um momento realmente de celebração, onde a gente vai reunir escritores, jovens escritores, né? E artistas plásticos da cidade, as instituições de ensino, a Universidade Federal, o IFES, a Secretaria Municipal de Educação, livrarias, né, que vão estar expondo seus livros, comercializando o livro, o Picadeiro da História, que vai estar ali num espaço lúdico, um circo montado na FLIG para a contação de história para as crianças. A gente vai ter a participação da Academia Sergipana de Contadores de História, com meu amigo Antenor. A Academia Sergipana de Cordel vai estar levando essa literatura de cordel também para o sertão, né, mobilizando os cordelistas da região. Vai ser um evento, o que a gente vai ter abertura hoje, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal, né, em comemoração aos 50 anos da UFES, e a participação da escritora africana Dina Salustio, né? Ela vem de Cabo Verde, veio diretamente para a FLIG, para dar uma palestra aí sobre a semelhança entre a literatura africana e a nossa literatura. Tamires, eu sei que você quer fazer um questionamento, então diga aí. Isso, Sara. Essa feira cultural vai trazer também escritores de outros estados e também escritores da África. O que de diferente culturalmente esses escritores africanos vão trazer para quem frequentar essa feira? A Tamires está falando, como você mesmo já disse, Lucas, vão vir escritores de outros estados, inclusive de fora do país, né, de Cabo Verde, lá da África. E o que esses escritores eles trazem de diferente, de culturalmente diferente para a gente, que a gente pode aprender com eles? Então, essa questão da troca de experiências, né? Por exemplo, a Dina Salustio vai trazer essa semelhança entre a literatura africana e a literatura brasileira. O Rogério Lemes, que vem lá do Mato Grosso, vai também trazer os desafios da editoração no Brasil, ele que é editor-chefe da Bíblia Editora. A gente vai ter a participação do Fabiano Rodrigo, da Unesp, que vem falar sobre o Parnaso brasileiro. Nós temos a participação de Lau Siqueira, que é secretário estadual da Cultura da Paraíba e que vai trazer também um pouquinho, né, da cultura paraibana aqui para a FLIG. Então são várias experiências. Só para a gente encerrar rapidinho, também vai ter lançamento de livros. Muitos escritores, o Lucas está até aqui com um deles, vão ser lançados durante esses 3 dias aí de evento cultural. Então, estão todos convidados a partir de hoje lá no município de Nossa Senhora da Glória. Tamires. Muito obrigada, Sara. Bom dia. Excelente dica de leitura, excelente dica de programação. É muito importante essas ações que desenvolvem contação de histórias, estimulam a interpretação de textos, o acesso à leitura, porque é uma das maneiras de diminuir o analfabetismo funcional, que significa a dificuldade que uma pessoa tem de entender, de interpretar o que leu. E isso, às vezes, começa na infância e é levado para a vida adulta. Por isso, eu estou recebendo hoje, no estúdio do Sergipe no Ar, a pedagoga, professora de português, aposentada Lilian Rocha. Ela é também escritora, autora de 8 livros que foram adotados como paradidáticos de português em várias escolas públicas e particulares, justamente para falar sobre o analfabetismo funcional, a importância do estímulo à leitura. Bom dia, Lilian, bem-vinda ao Sergipe no Ar. A educação é fator primordial para o progresso de qualquer sociedade, para o progresso de qualquer família. E por que essas ações de estímulo à leitura são tão importantes, inclusive para combater o índice do analfabetismo funcional? A gente não tem dados do analfabetismo funcional aqui em Sergipe, pontualmente falando, né? Somente do analfabetismo geral. Aqui em Sergipe é uns 17% de analfabetismo completo, né? Mas o analfabetismo funcional é uma coisa assustadora no Brasil, porque antigamente a gente achava que a preocupação era só alfabetizar, né? Alfabetizar, a pessoa sabia ler e escrever e pronto. Mas a gente descobriu que isso só não funciona, a pessoa não está apta para o mundo, não está apta para desenvolver as habilidades de leitura e escrita, porque não é só soletrar e ler e pronto, mas é entender o que ele está lendo. Outra coisa que define bem o que é um analfabetismo funcional, um analfabeto funcional, a gente pensa que é só o matuto, a pessoa que está no sertão, a pessoa que está, né, aquelas pessoas bem pobres. Não.
às vezes até gente de escola mesmo, né? Que está no ensino fundamental 2. Então ele está ali completamente aéreo, não está entendendo nada do que funciona o mundo. Por exemplo, não tem habilidades para entender o que é uma conta de luz, ele não sabe ler o que é uma conta de luz, ele não sabe ler um exame médico. Então, são essas habilidades de escrita e de leitura que ele precisa. Não é só soletrar e ler. E isso entendeu? pode funcionar também na leitura de textos mais complexos que a gente precisa no decorrer da vida, né? E até interpretar situações, porque a gente trazendo aí da leitura, que é o universo imaginário, para a vida real, isso traz um impacto também para o dia a dia das pessoas, para o desenrolar de ações no dia a dia, né? Porque a função das escolas é extremamente importante, porque além desse trabalho todo, por exemplo, que Thelma mostrou aí, que é maravilhoso, que desperta a vontade de ler, desperta a imaginação das crianças, mas precisa também os outros professores a treinar experiências mais concretas, né, para que ele tenha a habilidade de viver o mundo. O mundo está cheio de informação. Então, por exemplo, antigamente, no meu tempo, por exemplo, a gente não tinha muita informação. Então, quando os professores faziam algum trabalho, a gente tinha que pegar uma escada, pegar aquele livro, a enciclopédia que ficava no último prateleira da estante. Era uma coisa muito complicada para a gente ter acesso às informações. Mas hoje a informação está no dedo, né? Todo mundo tem celular. Só que os meninos, os alunos, as pessoas de forma geral, têm muita informação, mas não sabem selecionar aquelas informações e ver o que é que presta. É isso que está precisando, entendeu? Selecionar, entender o que é que está falando ali, checar o que é verdade, o que não é verdade, entender o que está... Isso passa pela interpretação do texto também, totalmente, né? E esse ensino de interpretar o texto, de interpretar uma situação, um contexto, entender o que é um ponto forte, o que é um ponto fraco dentro daquele texto, passa justamente pela fase da primeira infância. Porque é justamente na fase da primeira infância onde as crianças aprendem o processo da leitura, né? Tanto o processo oral, como também o que acontece no campo cognitivo mesmo, né? Então, atividades como interpretação de texto que depois tem que ficar mais complexas. Porque não é só, por exemplo, a casa amarela, não sei, de que cor é a casa de Joãozinho? Isso não é interpretação de texto, isso é muito óbvio. Mas por que ele pintou, não sei o que lá, a casa de amarelo, entendeu? Coisas mais complexas para que ele desenvolva a imaginação, descubra uma resposta diferente. Entendeu? Tudo isso estimula. É muito importante a presença dos paradidáticos, dos currículos das escolas, né? Sim. Você foi autora aí de algumas obras paradidáticas que entrou nos currículos das escolas. E quanto isso é importante para a criança, porque às vezes tem um livro básico de português, de matemática, de ciências, de geografia, mas com o paradidático é que se tem realmente o prazer por uma história, pelo desenrolar de um final feliz. Verdade. Meus livros eu tenho tenho 2 infantis, né? Infantos juvenis, e tenho 3 paradidáticos de português, que eu ensino português através dos personagens da gramática. Então, eram peças de teatro que viraram livros. Então, tem um sobre verbos, tem figuras de linguagem, tem análise sintática. Então, os personagens são os termos da gramática que ensinam. Então, você aprende português brincando. Além desse papel da escola, qual a importância da participação dos pais, principalmente na época da infância, da fase da infância, em estimular também essa leitura e fazer um papel conjunto, junto com a escola? Incentivar nas pequenas coisas. Como eu falei, por exemplo, chegou uma conta de luz. Vamos aprender a ler uma conta de luz? Vamos ver. Vamos além de ler a conta, de entender, porque é muito complexo aquele negócio, para que isso não aprende na escola. Então, os pais podem pegar os filhos para ajudar nas tarefas básicas. Vamos ler, vamos ver como é que... Vamos ler o contador, vamos ver como é que a gente diminui essa conta. Está entendendo? Então, pegar atividades do dia a dia de leitura, né, de cartazes, está indo pelo carro, aparece um cartaz, o que aquilo quer dizer? Quer dizer, o que é a mais do que está escrito, está entendendo? É a interpretação do mundo. Isso aqui é o alfabetismo funcional. Estimulando isso, qual o impacto disso positivamente, né, para a educação? Que muda, quanto menos analfabetismo funcional a gente tem, que muda para a nossa sociedade, para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para a geração de oportunidades que essa criança vai ter no futuro. Então, principalmente emprego, né?
Hoje em dia não basta ter um currículo maravilhoso, mas a pessoa tem que saber um pouco de tudo, tem que saber se conectar com as coisas, tem que saber se relacionar. Então, tudo isso é estimular a curiosidade dos alunos, entendeu? Estimular atividades práticas, né? Como é que você, por exemplo, numa aula de história, então, o que é aquilo dali? Porque às vezes, eu não gosto de história porque é uma coisa que já passou. Não, o que é aquilo dali tem a ver com o hoje? Entendeu? É fazer essas conexões. Isso tudo é alfabetismo funcional. Então, não é só, analfabetismo não é só a parte de português, mas é pegar aquilo dali, porque todas as matérias você precisa ler e escrever. Né? Mas é adaptando para o mundo, para ler o mundo de forma geral, entendeu? A gente agradece a sua participação aqui em nosso Sergipe no Ar. A Era Digital veio para complementar o processo educacional, o processo da democratização da educação, mas a gente não pode esquecer desse contato com o livro, com o diálogo em sala de aula. Né? Sim, com certeza. Bom dia, muito obrigada. Obrigada também. A Secretaria do Meio Ambiente autorizou a remoção de 150 árvores aqui em nossa capital. Hoje, no início da manhã, eu falei por telefone com a assessoria de comunicação da Secretaria, que confirmou que as 150 árvores serão removidas por serem árvores velhas e porque colocam em risco a população, já que elas podem cair a qualquer momento. Ainda segundo a assessoria, o replantio já começa mês que vem e será feito aos poucos, atendendo o cronograma do Plano Municipal de Arborização Urbana. Bom, agora a gente segue com previsão do tempo, é isso, gente? Me orienta aqui rapidinho. Opa, sigo então para a previsão? Então vamos aqui rapidinho. Para a previsão do tempo, Aracaju começou com chuvinha hoje nas primeiras horas da manhã, por volta das 4 horas, 4h30. Para quem acorda cedo, já acompanhou aí um pouquinho de chuva, aquele friozinho, aquela preguiça de levantar da cama. Aracaju, a temperatura mínima 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. E olha assim, previsão de chuva tem agora pela manhã, à tarde e também pela noite. Em Boquim, amanhã vai ser de sol agora pela manhã, mas tem previsão de chuva fraca à tarde e também à noite. A temperatura mínima lá em Boquim, 29 graus, a máxima pode chegar a máxima pode chegar a 29 graus, a mínima 24 graus. Eu separei aqui para vocês também previsão para o município de Glória. Vocês que estão nos dando audiência em Glória, muito obrigada pela atenção de vocês. E amanhã lá vai ser de sol, tem uma chuvinha fraca à tarde, mas com aparição de sol logo em seguida. E à noite também, chuvinha bem fraca, só para refrescar. A temperatura mínima 26 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus em Glória. Agora eu vou falar com vocês sobre saúde, bem-estar e beleza do corpo. Eu estou falando sobre a clínica Siluetes, que é uma franquia com mais de 90 mil unidades distribuídas em todo o Brasil. A clínica de estética Siluetes Aracaju está com uma promoção imperdível para você. Sabe aqueles pelos que lhe incomodam e que você quer se livrar para sempre? Pois é, tem promoção de R$ 69,00 é o preço promocional da fotodepilação, que é uma maneira que você se livra dos pelos para sempre. É uma maneira rápida, duradoura e sem dor. Então ligue, agende a sua avaliação gratuita e dependendo da quantidade de áreas, você ainda pode ter um desconto de até 40%. Ligue agora para a Clínica Siluetes Estética e agende a sua avaliação gratuita. Fica na Avenida Francisco Porto, 327, bairro Jardins. Ligue 3-302-4075 ou 99811-8994. Invista em sua saúde e em sua autoestima. São que horas, produção? Estamos ao vivo, são 8h25. Fique aí que eu volto já com mais Sergipe no Ar e muito mais informação para você nessa manhã de quarta-feira.